Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. Talvez o dia teu tenha começado num momento tão difícil, tão crítico, né? Ou talvez começou de uma maneira tão maravilhosa, né? Mas independente de como começamos nosso dia, precisamos sempre entender que existe um Deus lá em cima. Existe um Deus que nos criou e que está disposto a estar conosco todos os dias de nossas vidas. Ele está disposto a nos ajudar, a nos auxiliar, mas para isso nós precisamos voltar a nossa visão a Ele, voltar as nossas mentes a Ele, independente das circunstâncias em que nós vivemos. Independente das circunstâncias em que nossas vidas estão se encaminhando ou começaram esse dia, independente de tudo, nós precisamos realmente cumprir com a Sua vontade. Buscar a Sua vontade, viver a Sua vontade, viver o seu propósito. Esse é o objetivo. Deus, com o tempo, Ele responde. Deus, Ele não tarda, Ele responde no tempo certo. E é nisso que eu creio, é nisso que eu coloco a minha fé e te convido também a colocar. O versículo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito conhecido, até demais, né? Quando eu falar aqui, você vai dizer, isso já conheço, já sei muito sobre ele, mas será que a gente refletiu realmente sobre esse versículo da maneira correta? O versículo está no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos nisso, o que você consegue, que característica você consegue tirar de Deus nesse momento? Acho que a primeira coisa que você vê na tua cabeça é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então a primeira coisa que vem em nossos corações é o amor. E nós vemos que realmente muitas e muitas denominações, igrejas, elas têm pregado muito esse amor. E é verdade, esse amor existe e ele é realmente real. Deus criou o mundo porque Ele amava aquilo. Deus criou, Ele fala assim, que Ele gostou do que fez, Ele amou o que fez. E Deus ama, Deus é amor. Essa é a palavra correta. Quando falamos de Deus, Deus não tem amor, Ele é amor. Só que o problema é que nós muitas vezes nos limitamos a isso. E acreditamos Deus é amor e esquecemos de alguns fatores que nos fizeram nos separar desse amor. Porque penso no que a palavra fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por que não pereça? Porque aqui tem um outro detalhe, talvez que nós muitas vezes somos desatentos ou tem um outro lado, né, que eu falo igrejas, né, que até apelam mais para esse lado do que pelo amor, que é a justiça de Deus. Deus vai agir, Deus vai te condenar, não é assim a palavra? Porque vocês serão condenados, ó pecadores. É assim, ou vai para um lado ou vai para o outro, não é? Mas precisamos entender uma coisa bem importante aqui. Deus é amor e Deus é justiça. Eu confesso a vocês que tenho dificuldade de enxergar que Deus, o amor de Deus equivale à sua justiça. Que Deus ama e tem justiça, amor e justiça, se colocados na balança, tem o mesmo peso. Eu muitas vezes vejo Deus amando muito mais, mas não que a sua justiça não exista, que a sua justiça seja falha, ao contrário. É que a justiça dele é inquestionável a justiça de Deus. Ela é realmente a justiça real, não aquilo que nós vivemos nesse mundo, que falamos sermos justos, não. Não, a justiça dele é real, é verdadeira. Mas eu vejo muitas vezes o seu amor prevalecendo em tudo, porque quando ele criou o mundo, ele não criou o mundo por justiça, mas por amor. Mas infelizmente, por nossa desobediência, ele teve que aplicar a sua justiça e nos afastou da sua presença. Mas por amor, ele criou um plano de redenção. Mas também esse plano de redenção só existe por causa da sua justiça. Porque Deus não pode ser questionado. E a sua justiça jamais vai ser questionada. Lúcifer já questionou muitas vezes. Lúcifer até se afastou de Deus, fez uma rebelião, colocando a justiça de Deus em questão. Isso não é verdade. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo e faz aquilo que é necessário. Talvez você fale assim, nossa, mas eu tenho tantas causas que tem que se trabalhar na minha vida e Deus não tem agido na minha vida. Não é que ele não haja. Lembra, tem um versículo na Bíblia que diz sobre o juiz iníquo. Ele fala que aquele juiz, ele só julgava as coisas para pararem de incomodá-lo. Mas ele não agia com justiça. Deus não, Deus age com justiça. Mas ele age no tempo certo, de uma maneira que ele fala que se ele não
Sabe, Deus ele tem uma sabedoria que, se Ele agir da maneira com que nós desejamos que Ele haja, e Ele coloca isso muito claramente, é que quando Jesus Cristo voltar, será que Ele vai encontrar fé nesse mundo? Afinal de contas, a nossa fé é muito baseada naquilo que nós desenvolvemos. Em que nós desenvolvemos, né? A nossa fé precisa ser trabalhada. Essa é a razão. Eu tenho causas que eu gostaria muito que fossem tratadas e elas não estão sendo tratadas? Estão. É que eu não consigo ver os resultados dela. Mas eu sei que o Senhor está tratando. Eu sei que no devido tempo as coisas vão se responder. Ou não. Porque talvez requer que eu viva com algumas coisas, eu aprenda com elas e conviva com elas. Há situações na vida que são inexplicáveis na palavra, porque nós não conhecemos Deus na sua essência real. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender. Nós temos dificuldade de compreender a nós mesmos, quanto mais a Deus. Mas é importante entender que Deus, Ele ama a nós, mas a sua justiça está no mesmo peso. Apesar de nós enxergarmos muito o seu amor, mas acho que muitas vezes nós questionamos tanto o amor quanto a sua justiça. E esse é o maior erro de nossas vidas. Questionar o seu amor e questionar a sua justiça. Quando você pega os versículos seguintes, ele fala o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que ele fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra de Romanos, lá em Romanos 10, todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e aquele que crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, veja bem, crê para a justiça, e com a boca se confessa a salvação. Então veja que é tão simples, é uma questão de escolha nossa. Ele deu a escolha para nós. Ele deu o caminho da redenção, porque Ele é justo, mas Ele diz assim, ó, eu te dei o caminho para a redenção e te dei o livre-arbítrio. Você vai escolher. Você vai escolher esse caminho. É uma escolha sua. Não é uma escolha de Deus. Deus já estabeleceu o plano. Deus já deu o caminho. Mas aí vem a questão da maldade que há em nós. O que nos afastou de Deus foi a desobediência e o fator de nós passarmos a ter o conhecimento do bem e do mal. E engraçado ou interessante, nós temos muito mais a tendência de fazer o mal do que o bem, né? Muitas vezes a raiva sobrepõe o amor. E isso acontece. Quando você vê no vídeo uma TV e diz que um bandido foi morto, você se alegra porque um bandido foi morto, mereceu. Mas será que houve um pouco de amor em entender todo um contexto da vida dessa pessoa? Não, a gente não olha isso. E se nós olhássemos, talvez nossa vida fosse diferente. Nós compreendêssemos a raiz de todo esse mal e trabalhasse nessa raiz desse mal, porque exatamente nós, por ignorarmos a raiz do mal, é que vivemos o mal presente nesse mundo. A Bíblia continua aqui no versículo seguinte: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Então entenda aqui que a justiça de Deus já prevaleceu. Ele disse claramente: todos pecaram e todos carecem da graça de Jesus. A graça que veio através da obra de Jesus Cristo. Todos carecem dela, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Esse é o fator, não temos como negar. Isso é importante entender, que aquele que não entregar sua vida a Jesus Cristo está fadado à morte. E a morte não é essa morte que nós vemos aqui, mas a segunda morte, que é onde vem o lago de fogo, que está em Apocalipse. Então o que eu digo para vocês hoje é que olhem para o amor de Deus, mas não esqueçam que esse amor vem para superar a sua justiça? Não. O amor e a justiça de Deus andam juntas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu o Filho de modo justo, diz assim, ó, você tem que pagar o preço, eu vou pagar. Mas Deus não deixou de pagar. E eu te pergunto hoje, como é que está a questão de Jesus Cristo na sua vida? Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não tem outro nome dado, não. É só Jesus Cristo. E precisamos entender que Deus amou o mundo, mas a sua justiça também prevalecerá.
porque Deus é justo. Então eu te peço hoje, pensa, reflita na palavra. O teu dia pode não ter começado tão bem. O teu dia pode estar sendo um dia já inicialmente ruim, mas isso não muda nada do que Deus é, do seu amor, da sua missão na sua vida. O seu dia pode não ter começado bem, mas a sua missão continua. A sua missão continua. Porque Deus está contigo. Mas Ele quer ver você realmente caminhando com Ele. Ele quer ver esse teu amor, a sua entrega. Então entrega o seu coração a Jesus Cristo. Deixa Ele trabalhar na sua vida. E que em tudo na sua vida seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus é o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.